Olá, aqui é o Dr. Ademilson. Quero ter uma conversa rápida e importante sobre a importância de sempre procurarmos auxílio, ajuda, quando nós temos problemas de saúde. Então, tenho vivenciado casos muito tristes de pessoas que passam por essas fases do luto, que eu vou explicar agora, e não procuram ajuda. Muitas vezes, em momentos que são necessários, maior celeridade, tem que ter uma agilidade, procurar para que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, como em casos oncológicos, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de próstata, de pulmão, câncer de pele, melanoma, enfim. Também sintomas cardíacos de infarto agudo do miocárdio, dores no peito que sejam mais características, típicas de síndrome coronariana aguda, que é problema de entupimento, fechamento de artérias do coração, problemas que já podem denotar alguma alteração vascular que leva a AVC, parestesias, formigamentos, perdas de força em algum lado do corpo, situações de urgência que necessitam que nós olhemos para o nosso corpo, nós olhemos para nós e procuremos resolver aqueles problemas, porque se nós não fizermos o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, pode ser que em alguns casos a gente possa ir a óbito. Algumas doenças levam a óbito mesmo, outras mantêm a pessoa viva, mas com sequelas graves, dificuldade de visão, audição, dificuldade para andar, para falar, muitas vezes problemas de memória, ou mesmo casos mais graves que a pessoa fica em um estado vegetativo, que se fala de maneira leiga, que é um estágio em que tem pouca comunicação, uma comunicação com o ambiente, um nível de consciência que muitas vezes é flutuante. Então existem várias formas de sequelas que podem acontecer. Não quero aqui deixar ninguém com medo, assustado, mas alertar sobre a importância de nós passarmos sempre por esse nível de consciência, uma autoconsciência, para que a gente preste atenção em nós. Então, acabei de atender uma senhora aqui que me deu uma dor assim profunda, que ela estava com sintomas que necessitavam investigação já há mais de 2, 3 anos, e infelizmente demorou para procurar ajuda, e quando descobriu, tinha um câncer inicialmente de colo de útero, que poderia ser até curativa a cirurgia dela, mas precisou passar por uma cirurgia muito grande, que é mais sofrida, e depois dessa cirurgia ainda está passando por momentos complicados, porque houve metástase. Então o câncer não se concentrou apenas ali no útero, mas já foi para o pulmão, para o cérebro, fígado, várias regiões do corpo, e agora, obviamente, ainda há a possibilidade de mantermos sempre o conforto, a paciente, a pessoa que sempre merece conforto, e a família. Nós também podemos procurar consolar, fazer com que a pessoa ressignifique todo esse processo de sofrimento físico, emocional, psíquico, social, afetivo, interno ou externo, e também para a família. Então, confortar, consolar, agora curar, que é uma das funções também nossas que trabalhamos com a medicina e serviços de saúde. A gente não vai conseguir curar, pelo menos não fisicamente, mas nós ainda temos a oportunidade de ajudar essa pessoa. Então, quero falar aqui com vocês sobre essas 5 fases do luto que todos nós passamos, em maior ou menor grau. Algumas pessoas, de acordo com um grau de maturidade da personalidade da pessoa, pode pular essas etapas mais rápido, né? Então, primeiramente, eu diria que é a fase da negação. Então, 5 fases do luto. Primeira, negação ou isolamento. Segundo, raiva. Terceiro, negociação, barganha. Quarto, depressão. E quinto, aceitação. Então, primeiramente, nós passamos por uma fase de negação. E muitas vezes eu vejo isso com pacientes que
procuram um médico apenas quando já estão com a doença muito avançada, principalmente homens, mais do que mulheres. Obviamente tem mulheres que procuram menos, homens que procuram mais, mas na média, para a nossa cultura, o homem procura menos o profissional de saúde, o médico, para fazer o seu diagnóstico de doenças que já estão ali presentes. Por exemplo, a pressão alta, a hipertensão. É frequente eu atender pessoas em pronto-socorro ou mesmo no consultório que já estão com a pressão lá 240 por 130, 140, pressão muito alta, e geralmente a pressão não dá sintoma. A maioria das pessoas que tem pressão alta não sentem nada, é uma doença silenciosa e isoladamente uma das doenças que mais matam no mundo, porque pela pressão alta, que é um fator de risco para AVC, é um dos principais fatores de risco para AVC hemorrágico, isquêmico, fator de risco para infarto, para problemas vasculares que dão problemas de circulação no todo o corpo, problema renal, uma das principais causas de pessoas que vão em hemodiálise, que precisam de transplante renal, as principais causas também de problemas cardíacos graves, né? Não só no coração, mas problemas vasculares diversos, né? Enfim. Então, uma das principais causas de perda da acuidade visual, perda da capacidade de enxergar, porque vai fazendo lesões, microlesões em vasos sanguíneos do olho, e isso pode levar até a cegueira. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante se cuidar da pressão alta, hipertensão, uma das várias doenças que a gente precisa estar monitorando. E muitas vezes vejo senhores já com idade mais avançada que esperam acontecer o problema mais sério de um infarto, um derrame, para começar a se cuidar. Então, que a gente não precisa esperar por isso. Essa primeira fase da negação ou isolamento, que acontece em pacientes com câncer, que é uma doença que tem um estigma assim de muita tristeza, se eu tenho câncer, com certeza vou morrer. Muita gente pensa assim, não, hoje em dia muitos tipos de câncer têm curas, independente da situação da pessoa, qual que seja a doença, é muito melhor a pessoa diagnosticar precocemente. A maioria das doenças vão ter um certo controle, muitas delas vão ter um tratamento curativo. Então é importante, independente da fase em que a pessoa está, procurar essa ajuda, superar essa fase da negação ou do isolamento. Então, algumas pessoas pensam, não vou ao médico porque ele vai me arrumar vários problemas. Pode ser, em alguns casos sim. Eu entendo que hoje em dia a maioria das pessoas é muito bem intencionada, mas também temos que sempre procurar nós, profissionais de saúde, também não assustar demais as pessoas. O importante é que se busque sempre incentivar a qualidade de vida, alimentação, atividade física, sono de qualidade, relações sociais saudáveis, família, amigos, trabalho, que tenha atividade de descanso, esportes que também ajudem a pessoa a se sentir mais motivada, mais útil. Então, essa visão global da saúde, ok. E se a gente fica focando muito em exames para tudo exame. Obviamente existem indicações de exames para muitas doenças, existem diretrizes médicas para isso. Geralmente o médico pede um exame pensando em algum problema que ele precisa descartar, mas focando sempre na história da pessoa. Então, eu entendo vocês que têm medo de ir ao médico porque ele vai descobrir ou vai inventar doença, mas o médico não vai inventar doença, ele vai procurar diagnosticar algum problema que esteja ainda na fase pré-clínica, que ainda não deu dor, não deu mal-estar, mas que se for diagnosticado precocemente, você pode ter uma expectativa de vida maior e mais qualidade de vida. Segunda fase do luto, além da negação e isolamento, é a raiva. Muitas pessoas têm um diagnóstico e ficam com raiva. Isso faz parte. Raiva de si mesmos, raiva dos outros que não cuidaram dele, raiva de Deus, por que comigo? Terceira fase, negociação e barganha. Então, a negociação é uma fase que a pessoa já aceitou ali, digamos, ela já sabe que existe aquele problema, ela saiu da negação, saiu da raiva e agora ela está indo para negociação ou isolamento.
continuando aqui a nossa conversa, então a pessoa quando sai da primeira fase, que é a negação, o isolamento, vai para a segunda fase, que seria da raiva. A pessoa se irrita com tudo e todos, se irrita consigo mesmo, com Deus, com as pessoas. A terceira fase é da negociação barganha. Aqui é uma fase em que geralmente as pessoas procuram negociar. O que eu posso fazer? Se eu vou fazer uma promessa, se eu melhorar, eu prometo que vou ser uma pessoa diferente, vou ir a tal local. Tudo isso faz parte da psique humana. Não existe nenhum problema nisso, nessas 5 fases. Isso é interessante. É importante que a gente tenha consciência que geralmente nós passamos por essa fase de negociação barganha. A quarta fase é da depressão. Muitas vezes a pessoa tendo passado pela negação, isolamento, ficou com raiva, negociou, não deu certo exatamente como a pessoa queria, vem um momento de depressão profunda, uma tristeza, uma vontade de se isolar, que é esse choque com a realidade, choque de expectativas com todas as minhas crenças, as minhas expectativas de como seria enfrentar esse problema, essa doença física, emocional, psíquica. E a quinta fase seria a aceitação, que nem todo mundo chega. Em relação ao tempo de duração de cada uma das fases é muito variável, depende de cada pessoa. Nós estamos aqui para acolher. Eu trabalho também com saúde mental, além de trabalhar com cardiologia e clínica médica. Fico aqui à disposição para todos que quiserem mandar perguntas, para que a gente procure conscientizar ao máximo as pessoas para que sempre procurem ajuda de um parceiro, marido, esposa, um namorado, namorada, de amigos. Vocês não estão sozinhos, vocês não devem se sentir sozinhos no mundo. Nós estamos aqui em sociedade e nós só conseguimos viver porque nós estamos em sociedade. Imagine, ninguém é totalmente independente. Se eu estou aqui vivo, sou muito grato aos meus pais, que quando eu era bebezinho eu era totalmente indefeso. Se eu fosse deixado aí à natureza, como algumas espécies animais já desde que nascem, como a cobra, por exemplo, já tem capacidade de se defender, não é o caso do ser humano. A gente depende de outras pessoas. No máximo a gente pode ser interdependente. Por exemplo, eu tenho uma certa independência e convivo com outras pessoas com certas independências, mas nós temos uma interdependência, porque eu preciso de alimento para comer e eu não produzo todos os meus alimentos. Eu preciso de roupa para vestir, eu não produzo todas as roupas que eu visto. Eu preciso de materiais para o meu trabalho, como médico tenho um estetoscópio, eu preciso de caneta para escrever, carimbo para carimbar, preciso de um computador, principalmente nessa era digital. Então todos nós temos essa interdependência. Então é importante que a gente procure avançar o mais rápido possível, sair da negação, sair da raiva, sair só apenas na negociação, sair da depressão e chegar à aceitação da realidade deste mundo, da nossa situação de saúde, para que a gente possa superar. E nós, todos aqueles que estiverem saudáveis, é também um direito nosso, que nós que amamos as pessoas que são nossos entes queridos, nossos amigos, é um direito e um dever nosso também cuidar das pessoas. Eu sei que nem todo mundo foi chamado a essa função do cuidado aos demais como um profissional de saúde, como um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, um psicólogo, enfim. Mas todos nós temos esse dever de cuidado com as pessoas que nós amamos. Então é importante que nós estejamos atentos a possíveis sinais de síndrome de ansiedade muito exagerada, sinais de depressão, que as pessoas começam a se isolar. Muitos dos casos de suicídio, pessoas cometem suicídio, outros que tentam e não conseguem, ainda bem, mas poderiam ser prevenidos se houvesse uma rede de apoio familiar, de amigos, que não
julgassem a pessoa apenas, você com seu mimimi, você está muito fraca, de onde já se viu. Não, você tem que acolher. Obviamente, algumas vezes vai precisar falar palavras mais fortes, mais firmes para a pessoa, mas sempre com carinho, com amor e sabendo que algumas pessoas podem estar psicologicamente frágeis, muitas vezes psiquiatricamente doentes, que elas não têm o total controle da situação. Os pensamentos de tristeza, ou mesmo essa fadiga, essa falta de vontade para fazer qualquer coisa, muitas vezes pode ser sinal de depressão. Também podem ser sinais de baixas hormonais ou de vitaminas, vitamina D, B12, problemas de TSH alto, baixo, testosterona, enfim. É importante que nós, como amigos, familiares dessas pessoas, nós também procuremos ajudá-los para que procurem profissional de saúde. Da nossa parte, a gente pode também, todo mundo pode ser um terapeuta um do outro, em certo grau, porque no dia a dia é isso. Um amigo que ouve a outra pessoa que está precisando, um colega de trabalho que está atento àqueles detalhes, mudanças de comportamento da outra pessoa, situações em que há expressão de dor, de sofrimento, você pode também ajudar. E assim a gente vai viver mais feliz, as pessoas vão se sentir mais acolhidas, o ambiente vai ser melhor. Nós podemos elevar a temperatura do ambiente para que seja um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais favorável às pessoas se sentirem acolhidas e valorizadas e compreendidas. Então, é esse o meu apelo, a gente pensando aqui nessas 5 fases do luto. Primeiro, negação, isolamento. Segundo, a raiva. Terceira, a negociação. Quarta, a depressão. Quinta, aceitação. Que a gente perceba que ao longo da vida, quando nós temos qualquer problema de decepção, seja amorosa, seja no trabalho, seja uma decepção nos empreendimentos, que você tinha uma expectativa e não chegou lá, você também pode passar por essas fases do luto. Você pode ir da negação, não quero ver esses números, não quero ver essa tal pessoa, não quero ver essa situação, quero beber, tomar bebida alcoólica até eu não me lembrar mais. Eu quero usar drogas. Algumas pessoas entram por conta dessa fase da negação, procuram alternativas nas drogas, e uma vida tendo risco, muitas vezes, risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, uma certa comportamento mais promíscuo, quero ter relação com todo mundo sem pensar em mais nada. Enfim, o ser humano é extremamente criativo e para conseguir viver essa fase do luto, da negação, muitas vezes as pessoas passam, cada uma tem um certo tipo de reação. Então, depois vem a raiva. A pessoa, nesse momento de raiva, também pode ter reações diferentes. Algumas pessoas mais expansivas para fora, outras pessoas mais introspectivas para dentro. Na fase da negociação, a pessoa tem uma abertura maior para a realidade, para conversar com outras pessoas, para fazer oração, mas muitas vezes, quando não vem os resultados como ela gostaria, pode passar aí nesse momento pela depressão. Daí nessa fase, em qualquer uma das fases, se você, amigo, parente, ente querido, percebe que essa pessoa está tendo suas dificuldades, você pode aconselhá-lo, procurar ajuda, você também tem uma boa formação, e também encaminhá-lo para um profissional de saúde que seja capacitado para ajudá-lo, para um psicoterapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra, algum profissional de saúde que vai trabalhar todas essas dimensões, tá certo? Para que a gente chegue a essa fase quinta, que é da aceitação da realidade, que a gente saiba trabalhar nos dados que nós temos hoje em dia, com a filosofia estoica em alta, que a gente possa aprender com eles a encarar a realidade e assumir as responsabilidades aí pelas nossas
atos. Um abraço.